Eu lembro uma frase que meu pai me disse, e eu sei que eu vou me emocionar nisso. Porque depois que queimou toda a loja, depois que passou um tempo, eu pedi para o pai, pai, foi difícil? Nós estávamos naquela dificuldade, e como foi para ti? Porque a gente tem, às vezes, algumas curiosidades e a gente não pergunta para o pai da gente ou para os familiares, tem que perguntar. Eu perguntei, pai, foi difícil? Depois daquela fase, ele disse, não, é só não desistir. Bah. Então, eu fiz a mesma coisa. Quando acontece alguma coisa assim na minha vida, e as pessoas que estão ouvindo esse podcast levem sempre isso, levem para sempre isso. É só não desistir. Tem que fazer até acontecer. Busque informações, busque talvez um grande mestre que ensine bem você, que você confie, que você goste, e siga ele, e faça sem desistir. Foi isso que eu fiz. Ah, que legal. E o teu mestre, quem foi? Teu pai? Com certeza, é um dos grandes mestres que eu tenho na minha vida, né? O principal, né? Que muita coisa que eu aprendi na minha vida veio dele. Eu tive vários na minha vida, né? Então, se for citar aqui, capaz de eu pecar algumas, tem muita coisa que eu aprendo. Então, não vou citar mais aqui para mim não esquecer de ninguém, mas foram vários e a gente vai aprendendo cada vez mais. Eu sempre digo uma frase muito legal que eu gosto de citar sempre suba um degrau no sucesso, mas 2 na humildade. Isso eu sempre uso na minha vida também. Legal. Isso daí é uma frase que muitas pessoas que estão conseguindo atingir o que querem esquecem, né? E daí é complicado. Mas isso daí não tem como ser você, porque você está aqui, né, nesse canal que está começando, né? Começando já há quase, né, 2 anos, mas eu digo começando porque eu nunca investi em nada, né? Eu só botei minha cara aqui e fiz, querendo ou não, é um investimento de tempo e tudo mais, mas em questão de vou fazer um curso para... Não, nunca fiz isso daí porque talvez, não sei te dizer. Mas daí, linkando o que eu tô te falando, em que momento que você disse assim, não, cara, eu preciso ir atrás de algum de algum curso, eu preciso ir atrás de algum macete, alguma manha, eu preciso fazer algo que seja fora do comum. Em que momento foi isso? Daí quanto tempo depois da criação do canal? É uma pergunta bem interessante. Eu até dou os parabéns por você estar aqui fazendo o que você está fazendo esse podcast. Eu fiquei muito feliz pelo convite e eu vejo que você é um empreendedor fantástico. Isso me deixa feliz. E a resposta para essa pergunta, o momento que foi a virada de chave para mim ver que eu precisava algo a mais, aprender algo a mais. Porque quando a gente tenta fazer com as próprias mãos uma coisa, talvez se esforçando sem desistir, se esforçando sem desistir, a gente se desgasta muito. E eu tinha que gravar muitos vídeos, às vezes dava pouca visualização, e eu comecei a entender, mas tem algo que eu posso fazer ainda melhor, porque eu estou caprichando, eu estou fazendo muito parecido com o que as outras pessoas estão fazendo, eu estou melhorando a minha dicção, eu estou tentando falar melhor, eu estou tentando me vestir, eu estou tentando me posicionar bem para a câmera, a edição está muito boa, o Lucas está caprichando junto comigo, então tem algo a mais. Aí eu comecei a buscar os cursos de YouTube que tinham na época. E eu comecei a fazer já melhorou bastante. E eu comecei a fazer outro e melhorou bastante. Só que daí chegou num ponto que você chama aquele efeito platô. Parecia que não crescia mais o canal, parecia que não ia mais. Chegava um número de visualizações, chegava a 5 mil, 10 mil, e eu sabia que poderia mais, porque se tinha gente que estava fazendo algo a mais, que estava dando mais visualização, eu também conseguiria fazer. Então eu fui atrás e comecei a fazer mais, e mais cursos nacionais do YouTube, cursos internacionais, e busquei todos os cursos que você possa imaginar desse segmento. Eu disse, não, eu quero fazer o meu melhor, porque quanto mais pessoas, porque o sucesso é assim, o sucesso ele é medido pelo número de pessoas que você consegue ajudar. É isso que é o sucesso. E eu comecei, não, eu preciso mais, eu quero mais. E aí chegou nesse ponto do efeito platô, busquei mais e comecei a crescer ainda mais. Aí começou uma nova jornada na minha vida, porque daí eu comecei a realmente inverter a minha renda. A minha renda do YouTube já era maior que a da financeira. Entendeu? Aí eu comecei a contratar pessoas. Por se eu estiver atendendo uma pessoa agora, o meu tempo, eu fiz o cálculo. Quanto que eu estou ganhando no YouTube e quanto que está rendendo a minha financeira. Opa, então se eu colocar alguém que atende na minha financeira e eu fizer vídeos para o YouTube, vai ser mais rentável para mim. Aí eu comecei a inverter o jogo. Aí eu comecei a ganhar mais dinheiro, começando pelo YouTube.
entendeu? Daí eu já coloquei mais pessoas, fui agregando pessoas, contratando uma, contratando outra. E hoje a gente está numa equipe de 43 pessoas. Nossa! Então a gente tem pessoas na Financeira, a gente tem pessoas na João Financeira TV, a gente tem pessoas no blog da João Financeira, que é uma rede que a gente já vai falar na sequência agora. Então, depois do YouTube, eu entendi que tinha um fator que poderia multiplicar a minha renda. Eu comecei a ir atrás, pesquisas fora do Brasil. Por quê? Porque aqui no Brasil, quando chega, está tudo atrasado. Então, parece que é uma novidade quando chega aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos já está rodando há 10 anos. Então, eu comecei a buscar coisa fora e trazer para o Brasil. E foi isso que eu fiz. Essa estratégia do multiplicador digital, ela faz isso. Ela faz as pessoas acelerar no mercado digital, nas redes sociais, trazer mais clientes para a empresa. Nunca porque tinha hoje ouvido falar sobre. É um método revolucionário que eu estou trazendo agora. Por quê? Eu criei o meu método. Depois de ter feito vários Sim. e vários cursos, tu pega o melhor e pega o que tu aprendeu e faz do teu jeito. Então, o que eu fiz? Eu criei esse método multiplicador digital para as empresas ter mais clientes, para as pessoas se tornar ou uma referência, um expoente no digital, como ela preferir. João, eu não quero ser que nem você aparecer na frente do YouTube, mas eu quero que o meu negócio tenha mais clientes. E tem tudo isso dentro do multiplicador digital. E o que eu fiz? Eu criei esse método. A minha empresa hoje, a João Financeira, tem mais de 1.000 clientes por dia. A gente tem um problema bom. A João Financeira, não consegue atender. A Michelle que está aqui sabe, a gente tem um problema bom. A gente tem mais de 1.000 clientes todos os dias, inclusive nos domingos. Sério? Então, sim. Porque mas daí tem gente atendendo no domingo. Exatamente. O que acontece? A gente tem um plantão de vendas também, a gente tem atendimento. E muitas vezes, quando a pessoa entende como funciona o método digital, como funciona, porque o YouTube não para. Quem sabe o vovozinho está olhando o meu vídeo hoje às 11 horas da noite, às 10 horas ou de madrugada, e ele clicou num link para fazer um empréstimo consignado. Ele clicou num link para ver sobre a revisão do benefício dele. E a hora que ele clicar, ele vai gostar de ser atendido. Então, a gente fez isso, a gente tem esse esquema, então, que sempre tem pessoas querendo ser atendidas, e o que as empresas, os empresários têm que entender hoje, que o mundo digital ele não para. E ele não é o futuro, ele é o presente aqui hoje. E todas as empresas, isso está disponível para todas as empresas hoje. Só que poucas pessoas, talvez, infelizmente, tenham esse alcance a esse conhecimento, a esse nível. E isso é muito simples. Eu vou te dizer bem a verdade, isso é muito simples, não estou dizendo que é fácil, porque fácil é diferente do simples. Então, existe uma receita de bolo para isso. Por isso que eu criei esse multiplicador digital, ele dá um passo a passo, como se fosse uma receita de bolo que a pessoa vai seguindo, e não é fácil, mas se ela seguir, ela vai ter sucesso. É indiscutível isso. E qual que foi Tu falou do canal, agora qual que foi a sacada agora de você querer fazer esse curso? Porque tu já tem, né, a Financeira, tu já tem o YouTube, por que entregar agora o ouro, no caso, né? Seria que nem a gente estava conversando ali, né, em questão de entregar prata por ouro, né, e tudo mais. Por que entregar o ouro agora para outras pessoas, talvez no mesmo nicho que você, fazer tudo isso daí, se você já tem uma renda bem tranquila hoje? Uma pergunta excelente, uma pergunta fantástica, porque isso está na minha essência. E eu quero que as minhas melhores sementes sejam espalhadas, porque eu entendi que a minha missão, se eu guardar para mim as minhas melhores sementes, elas vão apodrecer, e eu não quero isso para mim. Eu entendi que tudo que eu ganhei, eu sempre olho para cima, talvez as pessoas não acreditem, veio dele, muito ele me deu a graça e eu tenho que entregar as minhas melhores sementes para as pessoas. Eu não quero que elas precisem passar pela mesma dificuldade que eu passei, porque elas podem acelerar esse processo. E eu quero que as pessoas tenham isso. Então, é isso que eu quero disponibilizar para as pessoas. E como você falou dos canais do YouTube, às vezes a pessoa pensa, o João, ele tem aquele canal dele no YouTube, é 1.100.000. Então, a gente tem uma rede de canais no YouTube. A gente entendeu como funciona o método do YouTube, como funciona o algoritmo hoje, e isso facilita muita coisa. Porque hoje, se você perguntar no Brasil quantas pessoas têm mais
de 5 canais com mais de 100 mil inscritos com as placas. Nós temos aí a placa de 1 milhão de inscritos, mais 5 placas de 100 mil inscritos também em vários canais do mesmo nicho, de outros nichos também. A gente descobriu como isso funciona. E as provas reais disso para comprovar o que eu estou falando, que eu não estou falando da boca para fora, eu sei que você sabe, mas quem sabe as pessoas que estão assistindo têm que entender como isso foi realizado. As placas do YouTube, essas premiações, elas chegam dos Estados Unidos quando você completa 100 mil inscritos e quando você completa 1 milhão. Então a gente já tem 5 de 100 mil inscritos e mais a placa de 1 milhão, que é a placa Gold e a placa de ouro do YouTube. Isso é o começo da nossa trajetória. Por que a gente tem tantos canais também no YouTube? A gente tem essa série de canais lá que a gente criou para pegar também as outras pessoas em outros horários, em horários diferentes, para pegar outros nichos, para você... Eu chamo isso de criar novos castelos. Não dá para você fazer o seu castelo num terreno alugado. Então você tem que ter um, se você tem que ter outro, você tem que ter outro nicho. E a gente não fez isso só no YouTube. Por isso que eu falo do método multiplicador digital, é ensinar para as pessoas que hoje tem o Facebook, que muitas pessoas acham que está abandonado e ele ainda está forte para muitos nichos e dá para ser trabalhado, e tem um método simples para ser trabalhado. Tem o aplicativo que é o Kawaii ou Kwai, algumas pessoas falam. Que tinha... Então hoje a gente já está ali com mais de 500 mil de inscritos no Kwai também. Hoje eu sou oficial, né, do Kawaii, eu sou produtor oficial do Kawaii. E ali também me traz bons frutos, tanto em visualizações, a pessoa que assiste os meus vídeos monetiza para mim através de anúncios, e ainda se a pessoa clicar no link, ela vai fazer o empréstimo com a minha financeira ou outra empresa que eu tiver que eu divulgar o link lá também. Então, tem várias maneiras de ganhar dinheiro ali também, sem falar no TikTok hoje, que a gente já está também chegando em 500 mil de inscritos em vários canais do TikTok também. Então, a gente faz um grande cercado, e esse é o multiplicador digital.